Vânia Macedo, aqui de Aracaju, Sergipe. Eu quero falar um pouco de 4 linhas: o evangélico, a política e as 4 linhas. Nós sabemos que a história de Jesus já era pregada no início de todas as coisas. Tudo que foi criado por Deus, a terra, o céu, o mar, as águas, as separações da água e da terra, as estrelas, o firmamento, tudo isso foi criado por Deus, está na Bíblia. Eu creio e você crê. É para os que creem. Então, a ideia da história de um Messias que viria para salvar o seu povo já existia. E tudo foi profetizado, tempo após tempo. Até o período em que se criou o homem, e as profecias continuam dizendo que o Messias vinha para salvar a humanidade, o seu povo da escravidão, de uma vida corrupta, de uma vida escravizada. Ele seria o libertador, o Messias. 2023, dia 1º de janeiro de 2023, nós vivenciamos um período em que a história de Deus na Bíblia é uma realidade. O povo vivia na escravidão, o povo vivia debaixo de agonias, o povo vivia em angústia, separado de Deus. A maioria, não estou julgando todos, uma pequena parcela, vamos dizer assim, para que ninguém se sinta ofendido. O povo vivia nessa escravidão, nessa amargura, nessa angústia e pedia: traz um Messias, traz um Salvador. E Deus, pela sua compaixão, pelo seu amor infinito, enviou o Messias até nós, encarnado. E o Messias chegou. Só que ele não veio montado de um exército, ele montado de poderes e forças armadas, tanques de guerra, navios, aviões. Não, ele veio em cima de um jumento. Ele veio com a simplicidade, entrando em Jerusalém, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que salva o mundo. E o povo assistia, e o povo olhava e via esse Cordeiro chegar, esse Messias chegar. Simples. E diziam: quem é este que vem montado, dizendo que é o rei, o salvador? Quando ele não é de filho de José e Maria, pode vir alguma coisa boa de lá? De um homem simples, de um capitão, né? O capitão de um exército que ele veio salvar, ele veio recuperar. Porque o povo andava espalhado na corrupção, triste. Então veio o Messias. Mas ele sempre pregou dentro das 4 linhas. Ele sempre agiu dentro da palavra, do que estava limitado a ele, do que a Bíblia dizia e diz ainda o que ele tem que fazer. Mas o povo que o rodeava, muitos queriam que ele agisse com brutalidade, agisse como um general, como um verdadeiro capitão. E muitos se angustiaram, enquanto outros zombavam, dizia: ele está mentindo, ele diz que é o Salvador. Crucifica-o. Aqueles que o rodeavam, aqueles que conheciam a sua palavra, aqueles que tinham entendimento das leis. Chegou ao ponto de tanto renegarem, embora ele dizia: eu sou aquele que fala o que o meu Pai fala. Eu sou aquele que traz a mensagem de libertação. E ele andou na terra simples, dentro das 4 linhas. E o povo ainda dizia: quem é este? Por que ele não salva a si mesmo? Levaram ele ao Supremo, Pilatos, a Herodes,
E Herodes até zombou dele, né? Deu aquela risadinha, né? Olha, Jesus até era perseguido para que ele fosse multado, porque ele não pagava imposto, por causa da herança. Lembra da história de Davi, que casou com a filha de Saul? Então ele não pagava imposto. Mas para não escandalizar, na hora que o soldado veio cobrar imposto dele e um dos seus discípulos, ele pediu para que pescasse. E dentro da boca de um peixe tinha 2 moedas, uma para aquele discípulo e outra para Jesus. Então ele pagou o imposto, para não escandalizar, não porque ele era obrigado, porque ele era livre pela lei, ele estava coberto pela lei. Então o Messias continuou a sua jornada, fazendo o melhor para o povo, trouxe esperança para o povo, trouxe patriotismo para o povo, trouxe a esperança de dias melhores. Mas ele, quando foi apresentado pelo próprio povo, que não acreditou nele, ele foi acusado de traidor, de blasfemiador, né? Aí crucifica-o. Então Herodes zombou dele, deu aquela risadinha em frente assim aos seus colegas magistrados. Aquela risadinha, vamos pagar a multa. Lembra desse detalhe? Então, aí, né? A internet também mostra, né? Porque nós temos ainda a liberdade de falar. Será? Meu Deus, até quando? Enfim. Então, Herodes mandou para Pilatos novamente. E Pilatos dizia, mas eu não vejo nele crime algum. Então vocês crucifiquem ele. Mas Jesus dizia, o Messias dizia o tempo todo, que ele iria subir, né? A gente sabe que ele iria ressuscitar. Ele teve que passar por essas angústias, calado, humilhado. Ele passou calado e humilhado. Então nós, com a nossa esperança, nós políticos, nós somos políticos, cristãos também somos políticos, a esperança de dias melhores. Mas aí existia um condenado que matou, estava preso, roubou, e o povo preferiu aquele que estava preso, que era Páscoa e tinha que soltar alguém. Só que Pilatos disse, mas me diga quem você é, porque eu não vejo acusação em você. Mas o povo, os fariseus, os sacerdotes de toga, os sacerdotes queriam incriminá-lo de qualquer jeito. Então ele disse, não, e junto com o povo, crucifica-o. Como era Páscoa, tinha que soltar alguém, tinha que dar liberdade a alguém. Então resolveram que soltasse o bandido, o condenado, né? Todo mundo conhece a história de Barrabás. Solta o condenado, solta Barrabás, o condenado, e crucifica Jesus. Solta o condenado e crucifica Jesus, entendeu? E aí Jesus disse, é necessário que isso se cumpra, porque está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Mas ele subiria ao céu, né? Subiria ao céu. Então, ele subiria ao céu. Então, chegou o momento em que Pilatos lavou as mãos. Né? Lavou as mãos. Vocês querem matar o seu rei? Então, vamos prender Jesus e soltar o bandido. Vamos soltar o bandido, porque a gente quer, né? A gente quer soltar Jesus e prender Jesus e soltar o bandido. Então Jesus levou as chibatadas e foi preso e foi condenado à morte de cruz. E a gente vê uma história muito lida nesses dias, né? A Bíblia é a mesma, a Bíblia conta a história desde antes. João Batista teve essa intimidade com ele. João Batista falou dele, né, que o Messias viria, e o povo acreditou. Muitos duvidaram, mas o povo tem o governo que merece. A palavra de Deus, ela é a mesma hoje, sempre e eternamente, e vai se cumprir. Então Jesus, após morto, ele subiu ao céu. Ele foi para o céu, né? Nesse tempo vai de avião, né? Mas Jesus foi assunto ao céu e os discípulos viram isso. Então, concluo dizendo que nós, cristãos, conhecemos a palavra de Deus.
Nós sabemos que este reino não é nosso. Não é aqui que a igreja de Deus vai reinar. A gente teve vivências nesse ano finalzinho de 2022, onde o povo brasileiro recuperou a sua dignidade como patriota cidadão brasileiro, ao ponto de valorizar a sua bandeira, que é verde, amarela, azul e branca. A sua bandeira que era apenas comercializada no período de Copa. O que mais? De Copa. 4 anos, a cada 4 anos, né? Então, foi resgatado pelo Messias, pelo presidente que nós tivemos, a valorização pelo patriotismo, pela sua nação, onde muitos já tinham saído desesperançados por um período que se viveu angustiado. E o povo resgatou, as crianças também participaram com seus pais, a família participou. Nada é agradável a todos, mas uma grande maioria participou e resgatou esses valores. Um homem trouxe essa dignidade, trouxe a importância de sermos patriotas. Mas o regime ainda impera, os propósitos, os interesses pessoais ainda subsistem. Porque a Igreja de Deus, por mais que ela tenha aberto os olhos e dizer, nós precisamos sim participar mais da política, mais dos processos em que vivemos, a gente vive nessa terra, a gente vive nesse mundo, precisamos participar dos processos. Então a igreja acordou, a igreja foi para a rua, o povo em geral usou a palavra de Deus para pedir justiça, para pedir sabedoria, para orar. O Pai Nosso nunca foi tão orado como se foi durante uns meses de campanha. A igreja participou, louvores, com o propósito de que o Messias fizesse como fez em Israel, viesse com eles, que eles queriam que Jesus viesse, que o Messias viesse, não apenas montado em um jegue, né, em um jumento, mas com armas, tanques de guerra. O povo ainda quer essa ação, mas nós vivemos dentro de uma promessa da palavra, que a igreja vai reinar. A igreja vai reinar, sim, mas na hora certa, no tempo certo. Quando a igreja reinar, o tempo não mais será esse. Não será nesse tempo, mas no tempo de Deus. A igreja vai reinar, vai julgar a terra. Os 12 apóstolos vão sentar no trono junto ao Senhor para julgar as nações, julgar as 12 tribos de Israel. Está na Bíblia. Então, essas aglomerações que nós tivemos nos quartéis foi bom, eu participei. Mas nós, evangélicos, dentro dessas 4 linhas, temos que saber que a motivação foi uma. A motivação foi uma. O propósito foi um, mas no contexto geral, dentro das entrelinhas, acordou o gigante que existe dentro de você e de mim como cristão. O povo brasileiro é cristão, não é escravo. Não é de outros tipos e títulos de religião, ele é cristão. Então, nós sabemos que era preciso se achegar a Deus, era preciso voltar a adorar e buscar ao Senhor. E aí, a motivação foi uma. O propósito foi um, de querer uma reação, de querer uma atitude, mas dentro das 4 linhas, só quem vai agir é o Senhor dos Exércitos.
Ele é o Messias que vem. Ele veio, andou com o povo, ele foi ao inferno. Ele foi ao inferno por você e por mim. Ele precisou trazer aquelas almas que estavam no inferno. E depois subiu ao céu. Ele poderia ter subido logo, não foi? Ele poderia ter subido logo, depois que ressuscitou. Mas ele foi, depois que ele morreu. Ele foi para o inferno. E depois apareceu aqui. E depois subiu. Então a gente sabe, dentro da Bíblia, que o governo que nós esperamos realmente como cristãos é o governo celestial. É Deus quem vai trazer a paz que nós tanto almejamos. Nesse mundo a tristeza, a dor, a perseguição, dias piores virão. Está na Bíblia. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Então, a motivação de você ter ido para a rua, a motivação de você ter estado de plantão em um lugar, em um quartel, foi mas Deus aproveita as situações, Ele aproveita o tempo para receber a sua honra e a sua glória. Deus foi exaltado, Deus foi trazido à presença de muita gente que nem sequer sabia mais o hino nacional. Que dirá o Pai Nosso? Muita gente nem sabia o Pai Nosso. Então o Pai Nosso foi orado em alguns turnos. Palavras foram trazidas, levadas àquelas pessoas. Louvores foram ministrados. Muitos aprenderam e louvaram. Nesse tempo a terra encheu-se da glória de Deus. Você entendeu que o propósito era um, mas Deus sabe da finalidade de tudo. O propósito foi um, mas a finalidade era do Senhor. Então, nesse tempo, a terra encheu-se da glória do Senhor. Não foi em vão. Não foi em vão. Talvez você não tenha percebido que a sua ida, a sua participação ali era para, juntamente com os outros, levar uma mensagem de paz, de consolo, de salvação, paz de Jesus, fé em Deus, mostrar que o Senhor é o dono da situação. Ele não mudou, ele não mudará, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Deus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O século ainda não acabou. Então ele estará conosco, ele está conosco. O propósito de ir para a rua foi um, mas a essência foi trazida à presença de Deus. A essência foi aproveitada porque Deus opera no meio do louvor, Deus opera na sua palavra, Ele opera em um povo que clama e chama pelo seu nome, porque quando o povo clamou por libertação lá no Egito, Ele enviou Moisés. Quando o povo clamou na terra, Ele mandou Jesus. E o povo ainda clama, mas Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus ainda está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está conosco dia após dia. Abra o seu coração e deixe essa palavra entrar. A palavra, ela é viva, ela cura, salva e liberta. Então, se o seu propósito era ver tanques de guerra, era ver aviões em combate, toda autoridade é dada por Deus. O tempo de Deus não terminou. O tempo de Deus já começou há muito tempo. Há muito tempo. Ele, para não destruir o seu povo, ele enviou Jesus para nos salvar, nos dar vida e vida em abundância. Então aproveite esse momento em que você aprendeu louvores, você aprendeu a orar, a falar com Deus, a ter intimidade com Deus. E continue nessa fé. Se você não estiver nos quartéis, mas está em casa, está no seu trabalho, continue a buscar o Senhor como seu Senhor e Salvador. Ele é o único que realmente vai nos sustentar. Dias difíceis virão? Vem, está na palavra. Mas Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor.
É dele que vem todas as coisas. Então, creia. Aproveite para estudar a palavra de Deus, para conhecer. Peça que o Espírito Santo lhe revele aquilo que está aqui. Ele vai te dar a salvação. Ele vai te dar a resposta que você precisa. Então, patriotas, meus irmãos, meu querido Messias do Brasil, nós te amamos como homem. Muito obrigada pelo presidente que você foi. Trouxe valores civis à nossa população, nosso povo brasileiro, o orgulho de ser brasileiro. Se resgatou. Parabéns, esse é mérito seu. Você foi usado por Deus, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. O tempo é de Deus. Vamos renovar nossas forças, acreditar que Deus nos poupará, Deus nos livrará de todo o mal. Fiquem com Deus. Orem, orem, orem e creiam, não pare de crer, porque Jesus breve virá, e virá com justiça, e Ele vai fazer justiça, porque Deus é justiça, é amor, mas é justiça. Então, vivamos o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Fica com Deus, Deus é bom o tempo todo. Muito obrigada.